teremos um grande prazer ouvindo a nossa querida Luciane falando sobre a obra literária da querida Nazaré Larouca. Então, dando sequência ao nosso quinto curso de literatura de Juiz de Fora, mais uma vez, temos esse prazer de estarmos aqui reunidos, com esse friozinho de Juiz de Fora, eu já estou sentindo muito frio, e começando, então, com as nossas sessões. Passo a palavra. Quem está dirigindo hoje é você, né, Marisa? Sim, Ceci. Espera lá. Sim, estou falando sim no celular. Eu estou 2 vezes no celular. Eu estou você e Marisa. Não sei o que é isso. Mas tudo bem. Dando sequência, vou fazer a minha apresentação de acordo com os nossos projetos de inclusão. Sou uma senhora idosa, de cabelos grisalhos, curtos, de óculos, com blusa branca, um armário ao fundo e uma estante de lado. Passo a palavra à querida Marisa Timpone, nossa diretora de eventos, que dará sequência à nossa palestra de hoje. Boa noite a todos. É com imensa alegria que eu vou ouvir o discurso de poetas, uma relação dialogal de poetas. Mas antes de dizer de nossa querida Lu e nossa querida Ná, tenho que dizer que sou branquinha como a neve, pareço Branca de Neve, cabelinho pretinho, batom vermelho, óculos grande, e hoje estou com um vestido de seda pura preta em homenagem às meninas, com uma echarpe mais selvagem para dar um tom mais forte à noite. Para falar das meninas, eu vou falar o currículo da Lu, mas vou começar o currículo dela falando uma aldrabia que a Lu fez. Suspiro de flor, promessas de amor. A Lu é assim, é suspiro de flor, promessa de amor. E é por isso mesmo que ela escolheu falar da Ná. É Luciana Fontes Maria Nazaré Larouca. Mas a intimidade me leva a fazer esse nome conjugado, a Luna, né? Lu e Ná. Quem é Luciane Fontes? Luciane Fontes é escritora, poeta, com formação em psicologia, pós-graduação em psicanálise, mestrada em psicologia e psicanálise pelo SES Juiz de Fora. Ela fez uma formação em psicanálise pela Sociedade Psicanalista de Juiz de Fora e foi membro do Liceu Freudiano de Juiz de Fora. Pós-graduada em literatura infantil, junto com o nosso colega José Renato, né? A Elu. E infantil juvenil, pela UCAM, Centro do Rio, em 2022-23. Membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, da Academia Juiz Forana de Letras, da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, da União Brasileira de Trovadores, do Elos Clube Internacional de Visconde Rio Branco, do Fórum Literário de Juiz de Fora, com livros publicados, como Abaixo a Monotonia, um livro maravilhoso, que é um livro infantil, Biscoitos da Amizade Infantil, a Lupa Mágica Infantil, que acompanha uma lupinha, que faz uma atração para as crianças, não é? O Homem Sem Memória, que é uma narrativa poética, Paixões do Ser, que é de poesia, Livros na Estante, narrativa poética, Quereres, poesia, participação em várias antologias. Eu resolvi apresentá-la por esse instrumento, porque eu estou usando o celular e lá estava o outro currículo que a Lu tinha me mandado. Bem, passo agora para a nossa querida Lu nos apresentar a nossa amada Ná, que eu já tive o prazer de prefaciar. Com você, Lu. Bom, boa noite a todos e todas. É uma alegria, um prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente para falar de uma pessoa tão querida a todos nós, né? Primeiro vou fazer, então, minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara,
cabelo curto, preto, com uma franja vermelha, e estou com uma blusa estampada branca com azul, com fundo branco. A Maria Nazaré de Carvalho Laroca tem uma história fantástica, né? Foi, assim, realmente uma alegria muito grande conhecer a história dela, me aproximar um pouco mais, debruçar sobre os livros, a literatura, a poesia dela, né? E ela traz, na sua trajetória, vocês vão ver isso, uma busca do conhecimento muito grande, o que me gerou também até um processo de identificação com ela, fui me identificando em vários momentos da fala dela. Ela também apresenta uma ousadia muito grande em se lançar em busca de realizar os seus sonhos, né? Uma pessoa muito determinada, né? De uma riqueza, né? na sua trajetória muito grande. E foi também muito interessante, porque eu estive na casa dela algumas vezes para a gente conversar, lemos poemas, e ela foi me contando a história dela, e aí ela, assim, e às vezes ela estranhava, né? Quando a gente lia, ela ia ler um poema, e ela falava assim, mas eu escrevi isso mesmo? Né? Assim, foi muito interessante também esse revisitar a própria obra, a partir de um certo tempo, né? Então, ela foi se reconhecendo ali, né, através dos poemas que ela nem lembrava de ter escrito, né? E vou começar com uma frase dela, que está num dos poemas, né, dos livros, que é o Sem Cerimônia, que diz o seguinte: a vida, como a poesia, é um estado de graça. E eu trouxe essa frase porque foi realmente nessa ambiência, nesse estado de graça, né, que eu pude ouvir a história, acompanhar e me debruçar, né, sobre os poemas da Maria Nazaré, que é isso que eu quero compartilhar com vocês, claro que de uma forma reduzida, porque o texto ficou bem amplo, né, porque aí eu pude colocar um pouco mais de poesia, e nós temos um tempo restrito aqui. Então, vocês estão vendo aí a imagem da Nazaré e essa, né, frase: a vida como a poesia é um estado de graça. E no próximo slide, vou trazer uma apresentação feita pela própria Nazaré, num dos poemas seu, um trecho, né, de um poema seu, que está no livro Sem Censura, Sem Cerimônia, e que diz o seguinte: sou o produto de um corte sem cerimônia, na diacronia da eternidade. Apresento-me geminiana, de 27 de maio de 1948, que botou a boca no mundo pela primeira vez, num maio, dia cheio de sinos e feriados, Castor e Pólux, em coexistência quase amistosa, mineira por contingência e vocação, cultivo silêncios, no solo adjetivo das ambiguidades. Nascida, então, em 27 de maio de 1948, em Juiz de Fora, filha de José Jorge Carvalho e Germana Fernandes de Carvalho, viúva de José Antônio Sica Braz Laroca, mãe de Flávia e Lucas. Sua mãe, devota de Maria de Nazaré, envolveu sua recém-nascida nos braços da Mãe Santíssima e lhe deu por nome Maria Nazaré. Mineira de corpo e alma, traz em seus poemas a síntese e a poética da mineiridade, retratados no poema Céu de Minas, que está no próximo slide. Pasto sem dono, de gado de neve, seara multicor, o céu mineiro masca tranquilo seu fumo de rolo, sob o canto barroco das igrejas. Está no livro Sem Cerimônia, que mais à frente a gente vai comentar também. Seu coração bate mais forte na cidade de Ouro Preto, onde ela derrama sentimentos de pesar pelas marcas de sangue e de dor impressas nas paredes das casas e nas ruas da cidade. É o que ela nos diz no poema Ouro Preto. Poesia suspensa, a lua
prenha de sonhos de um passado morto-vivo, derrama um beijo de seda nas mãos frias de Ouro Preto, nas suas casas bordadas de lampiões sonolentos, no silêncio que resguarda o sono injusto da história. Também no livro Sem Cerimônia. E Nazaré faz questão, né, de dizer que ela estudou em escola pública, iniciando no Grupo Duarte de Abreu, no bairro Vitorino Braga, onde ela residia. Fez o curso de formação de professores, a escola normal. Depois ela licenciou-se em letras, na Faculdade de Filosofia e Letras da UFJF, em 1970. Em 71, ela passou num concurso para auxiliar de ensino e depois no concurso para professor assistente da UFJF, onde, então, ela deu aula de literatura, história da literatura brasileira, semântica, estilística, redação, morfologia e língua portuguesa para estrangeiros. No próximo slide, nós vamos mostrar, então, que a sua experiência como professora de morfologia rendeu a publicação de um manual de morfologia do português, parceria da UFJF com a editora Pontes, já na 5ª edição. Deu aula particular também na UFJF para japoneses, também ministrou aulas de português para alemães, junto com a amiga Sônia Maria Cunha, a convite da Mercedes-Benz, que se instalou na cidade na década de 90. Desafiada por este trabalho, frequentou o curso de alemão no Instituto Werther por 2 anos, a fim de se apropriar melhor da gramática alemã e facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. No próximo slide, nós vamos ver que ela idealizou um método de ensino para estrangeiros chamado Aprendendo Português do Brasil, um curso para estrangeiros. Ele foi escrito com a parceria das amigas Sônia Maria da Cunha e Nadine Bara, publicado pela Pontes Editores, Campinas, em 1992, com ilustrações, né, de Maurício de Souza. Foram 3 manuais, um para professores, outro para alunos, e um caderno de exercícios. E elas levaram 10 anos, né, na elaboração desse método. Quando criança, a Nazaré diz, né, que ela escrevia em alguns momentos especiais, como no Dia das Mães. Ela também gostava de declamar e escrevia redação com excelência. Já na faculdade, ela demonstrou ser afoita pela busca do conhecimento e pela transmissão do mesmo. Ela participou ativamente de vários grupos de estudos, e aí nesse ponto eu já fui estabelecendo assim, uma conexão, né, de identificação com ela, porque na época também da faculdade eu participei de muitos grupos de estudos, então eu vi ali, né, essa busca pelo conhecimento, né, na Nazaré, muito vivo. E os grupos, então, que ela frequentava era sobre literatura, como o coordenado por José Paulo Neto, juntamente com Gilvan Procópio Ribeiro, Luiz Sérgio Nascimento, Henriques, José Cláudio Botelho e outros. Foi monitora em teoria da literatura e recorda-se com entusiasmo nos encontros na juventude, junto aos intelectuais da época no bar Teorema, onde eram frequentes Arlindo Daibert, Eugênio Malta, Décio Lopes e Lucília de Almeida Neves, né, que é a nossa confreira. Recorda-se também dos encontros na Galeria Celina, que era um reduto, né, de resistência no período da ditadura, onde se discutia sobre cinema novo. No próximo slide, nós vamos ver que foi fruto desse momento o poema Tempo, premiado com o troféu Júri Popular, em primeiro lugar no primeiro concurso nacional de poesias Vinícius de Moraes para servidor público. Fez parte da comissão julgadora Nelson Werneck Sodré, Ferreira Goulart, Moacir Félix Campos, Valmir Ayala e Olga Severi. O poema premiado foi lido pelo ator Osmar Prado, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, em
1984. E o poema, então, diz o seguinte: está feio lá fora, a ciranda dos ratos nos telhados cobiça a carne branca da lua, violentada pelo século XX. Mas o poeta tem ouvidos para ouvir o rufar de estômagos vazios, boiando na noite. A dor perfura as entranhas do silêncio e se transforma em sangue e sal, que devora os álbuns de família. Está feio lá fora, e as horas incomodam como moscas. Poeta sente náuseas de todos os discursos digestivos do mundo. Entretanto, só ele sabe que existe uma aurora amordaçada no fundo de cada noite. Maravilhoso, né, gente? Este poema, então, compõe um livro Sem Cerimônia, né, que tem aí essa imagem do livro. Ele é um fundo vermelho, né, com os dizeres ali do livro, o nome da autora. Foi publicado em 1985, em primeira edição. Um prefácio da Marisa Timpone Pereira Rodrigues, Terezinha Scher Pereira e seu querido e saudoso Gilvan Procópio Ribeiro. Corajosa e disposta ao desbravamento, participou do projeto Rondon, junto com seu amigo Gilvan, né, e outros colegas, durante a década de 70, em Tefé, no Amazonas. Ficaram lá 2 meses, ministrando aulas de inglês para professores. Dessa jornada nasce o poema À Beira do Lago de Tefé. Está no próximo slide. Debruçadas nas noites da Amazônia, as filhas da lua costumam ouvir a orquestra polifônica dos sapos, falando de homens, cheirando a peixes, e tardes recortadas de gaivotas, de banzeiros atrevidos, beijando as pernas inchadas das lavadeiras, o sol comendo os cabelos e o verde dos igapós. A serenata dos sapos conta segredos antigos. A moça na rede à espera do moço que não voltou. A revolta das sereias montando estrelas de fogo, guiando barcos de ouro, e o coral da saparia repete as mesmas cantigas até que o sono vem vindo, com a madrugada desperta. Esse poema está nesse livro Sem Censura. Em diversos poemas, encontramos a busca pela transcendência, e é isso que nós vamos ver no próximo slide, o poema Deus. Deus é verbo causativo, de norte a sul do meu corpo, fonte, matriz e alimento da minha razão de ser. Não é senhor, nem senhora, não castiga, nem perdoa, embora o homem lhe empreste um rosto, ritos, paixões. Deus é a energia que gera a harmonia do infinito, plasmando formas e essências à sua imagem e semelhança. Deus não se quer prisioneiro dos templos frios de pedra. É foco de luz contínua. Deus é lei. Deus é poesia. E aí, Nazaré também nos esclarece que Deus é poiesis, ou seja, criação. Né? Esse poema, então, está também no livro Sem Cerimônia. No próximo slide, nós vamos ver um poema que ela escreveu a Carlos Drummond de Andrade, né, que está também no seu site, que depois nós vamos citar aqui. Foi escrito em 74 e que mereceu, né, uma carta-resposta. O poema se chama Descoberta. Com a doçura das coisas não compradas, de repente a água, no corpo da rocha, fez morada, e abrigo de sonhos, em gestação antiga e só. No seio de cada pedra, pétala de rosas surpreendida, misteriosamente cotidiana. E aí a resposta do Carlos Drummond. Rio, 8 de julho de 1974. Obrigado, amiga Nazaré, pelo breve e essencial poema que me enviou, e que tem, igualmente,
a doçura das coisas não compradas, o abraço afetuoso e a admiração de Carlos Drummond. No próximo slide, nós vamos, então, acompanhar novos voos de Nazaré. Ela diz o seguinte: na dúvida, não ultrapasse, sinaliza a rodovia, sem dúvida, eu me ultrapasso, sempre mais a cada dia. Por isso que eu disse para vocês, né, que ela é ousada, determinada, né, sempre projetando à frente sonhos e projetos e buscando também realizá-los. Esse poema se chama Meta, está no livro Travessia do Poema, que depois nós vamos falar sobre ele. Então, com muita ousadia e determinação, em 1975, Nazaré instalou-se durante 6 meses num pensionato em Botafogo, no Rio de Janeiro, com licença sem remuneração, objetivando dar aulas para funcionários e chefes japoneses do estaleiro Ishikawa-jima, situado no bairro do Caju. Voltou a Juiz de Fora para fazer mestrado em Linguística e Filologia, ministrado por professores da UFRJ, que vinham semanalmente a Juiz de Fora, né, para essa realização. Afeita a grandes voos, Nazaré projeta dar aulas de língua portuguesa para estrangeiros no Japão e consegue apoio institucional para isso. Ela diz em passos: o salto é descompasso, risco de queda ou voo. Seus saltos foram bem-sucedidos, planou lindamente, conquistou novos desafios. Então, em outubro de 1988, a convite da Universidade Sofia, em Tóquio, juntamente com as coautoras do método, elas foram, então, convidadas para dar aula de língua portuguesa, usando a metodologia que elas criaram. Contaram com patrocínio de japoneses, para os quais deu aula, né, no estaleiro, e o reitor da Universidade de Sofia era padre brasileiro, e a seu pedido, ela solicitou ao reitor da UFJF a liberação das professoras para dar esse curso no Japão, nas cidades de Tóquio, Osaka, Kyoto e Nara. Este curso foi instaurado na UFJF e mantém-se na atualidade. A monitora da época, Denise Vaz, a monitora na época, hoje ela é professora, doutora, responsável pela disciplina. Português para estrangeiros 1 e 2. Na Faculdade de Letras da UFJF, esse curso, né, é ministrado até hoje. Bom, ela é segunda acadêmica da cadeira titular da Academia de Sorama de Letras, na cadeira 33, desde 22 de setembro de 2001. Ela é professora aposentada do curso de Letras da UFJF e foi professora titular do curso de Letras do SES. E em 1977, 78, ela publicou poemas no suplemento Arte e Literatura do Diário Mercantil aos domingos, junto com Gilvan Procópio Ribeiro, José Paulo Neto e Luiz Sérgio Henriques, sob a edição do artista plástico Guima, né, João Guimarães Vieira. É autora de livros de gramática e linguística, livros de poesia e em língua portuguesa e em Esperanto. Esperantista desde 2003, foi ativa no movimento esperantista até 2020, ano do grave acidente sofrido por ela, resultando em fraturas no ombro e no punho. Em função disso, mantém-se mais em casa, por motivo de dor óssea crônica e autopreservação, né? Receio de novas quedas. Ela nasceu com uma doença rara, denominada osteogênese imperfecta. É uma doença genética rara que causa fragilidade óssea, afeta a formação do colágeno, né? Que é uma proteína estrutural que compõe a matriz óssea, tendo sofrido mais de 40 fraturas e feito diversas cirurgias. Essas fraturas começaram desde bebê, né? No próximo slide, nós vamos ver, então, o poema Peregrina,
né, que nos mostra como a autora foi atravessada por este processo. Ela diz o seguinte: passageira de mim, prossigo peregrina, no leme deste frágil corpo, plasmado na poeira das estrelas, vou conduzindo este balão de sangue e fogo, de sangue e poesia, em equilíbrio sob ossos de cristal. Quantas vezes, meu Deus, me desavém comigo e desembarquei na estação da insensatez, todavia, intrépida, prossigo, e transvoo com leveza por sobre as frias dores do caminho, buscando ancorar minha face no espelho que ainda vai chegar. Esse poema está no Chão de Pássaros, né? Um livro que nós também vamos comentar. E foi por amor à língua internacional da paz, o Esperanto, que ela fez o curso de doutorado em letras na UF, Niterói, apesar de sua aposentadoria na UFJF. Quer dizer, ela já estava aposentada, né? Mas ainda assim, ela quis fazer o doutorado. A sua tese chama o caráter verbo-nominal do aspecto em Esperanto, foi defendido em 2009 e encontra-se em domínio público. Como esperantista, ela viajou pelo Brasil e pelo mundo, participando de congressos nacionais, inclusive o Congresso Nacional Brasileiro, né, em Juiz de Fora, sediado na Academia de Comércio em 2009, com a presença da coordenadora, então, do curso de letras do SES, a professora, doutora, e nossa confreira, Maria Elizabeth Saqueto. E dentre os congressos internacionais, nós citamos a cidade de Roterdã, Holanda, Bialystok, que é a cidade natal do doutor Lázaro Ludovico Zamenhof, criador e iniciador da língua. Em Havana também, Hanoi, Vietnã, Lille, na França, Lisboa, e Buenos Aires, quando apresentou uma palestra em Esperanto sobre o tema reencarnação, em parceria com o ilustre esperantista Dr. Paulo Sérgio Viana. Em julho de 2013 e 2016, frequentou o NASC, cursos de verão norte-americano de Esperanto, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Hospedou-se gratuitamente em casas de esperantistas, em Bruges, Roterdã e Amsterdã, Paris, Alemanha, Washington, e é autora de 2 composições musicais em Esperanto. Vamos ver isso no próximo slide, publicadas no Brasila Collector. Foi retratada pela artista plástica alemã Helga Wettner, na antologia Esperanto por mim, volume 4, no Japão, 2022. Teve poemas em Esperanto publicados em revistas do Brasil, La Lampiro, que quer dizer o pirilampo, na Turquia, Turcastelo, estrela turca, e na China, Pencil, que é um tipo de violeta. Em Israel, no site Verker, que significa obras. Nazaré destaca a importância do Esperanto em sua vida, dizendo que ampliou muito seus horizontes, proporcionou muitas alegrias, fez dezenas de amigos brasileiros e estrangeiros. E, nas suas palavras, é indescritível a felicidade em saber que um poema traduzido para o Esperanto emociona um esperantista húngaro, alemão ou chinês. Teve 2 de seus livros traduzidos para o Esperanto por seu amigo esperantista húngaro, né, já falecido, Zabad Tibor, que também publicou uma antologia em húngaro com 9 poemas seus e uma breve biografia em 2018. O estudo de várias línguas iniciados já na juventude, com certeza contribuiu, conspirou, né, para o seu encontro com o Esperanto. Ela estudou italiano e literatura italiana na Casa de Itália, francês na Aliança Francesa,
inglês na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, além das línguas desenvolvidas na Faculdade de Letras, como latim, né? E também estudou grego antigo como ouvinte no curso do professor Dr. Fábio Fortes, na UFJF. Desde 2013, a Nazaré edita um blog bilíngue chamado Conversando Converso e Pouca Prosa. Ela também recebeu menção honrosa no Festival de Poesia de Mariana, primeiro FESPoema, 1971, foi classificada no concurso da Academia Gisforana de Letras, o prêmio à Criatividade Poético-Musical, em 1986, obteve menção honrosa no concurso literário Felipe de Oliveira, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 1991. Recebeu o prêmio pelo poema Vereda, na Fliporto, a Feira Literária de Porto de Galinhas, em 2012. O prêmio incluiu a publicação de um poema, né, na antologia, e ela também proferiu palestras sobre Cleonice Rainho, no terceiro curso de literatura de Juiz de Fora, né, promovido pela Academia de Letras, em 3 de maio de 2023, apresentou a obra Casa Velha de Machado de Assis, no 4º ciclo de palestras da JL, em 2023, e vamos conhecer o seu livro, Poemas Sem Endereço, no próximo slide. Nós temos a imagem do livro com fundo cinza, com traços em azul e pêssego, né? E com a simulação de pássaros voando ali, né? A ilustração. Esse livro foi publicado em 2000, momento em que Nazaré já tinha, né, seus 2 filhos, Lucas e Flávia, e dedicou o seu livro a eles. Teve o prefácio de Gilvan Procópio Ribeiro e a capa do artista plástico de São Paulo, Roberto Estevalho, que captou a essência da alma de Nazaré, que aspira longos voos. Para a autora, fazer poesia é como voar. Ela nos apresenta neste livro poemas cheios de saudade, de profundas reflexões sobre o fazer poético. Vamos então trazer 2 poemas, um deles é o Retalhos e Cacos. As máscaras da noite fazem acrobacias com teu nome, pendurado nas estrelas. Então costuro retalhos de chuva e emendo cacos de lua cheia, que povoam cartas em gavetas, cheirando a saudades e alfazema. Lá fora, o perfume da dama da noite organiza o abismo. Ela também descreve o ofício do poeta com mestria e diz o seguinte: todas as palavras já foram ditas, todos os versos já foram escritos, mas a criança que habita o poeta não sabe disso e recomeça sempre. Né? Um poema maravilhoso, eu acho que todo poeta se vê, né, nesse processo de eterno recomeçar, né? Dizer de uma outra forma, outras palavras para dizer do mesmo, né? Acho perfeito esse poema. No próximo slide, vamos trazer, então, a travessia do poema. Nós já citamos um poema desse livro, né? Então, a imagem dele tem um fundo marrom, com uma imagem de pôr do sol, né? E um barco em travessia. E ela diz: à guisa de prefácio, o poema anuncia, de pedaço em pedaço, inteira me faço poesia. Maravilhoso, né? Publicado em 2012, com prefácio da professora Cláudia Paixão Coutinho. Travessia do poema traz na epígrafe uma frase de Guimarães Rosa no Grande Sertão, Veredas. O real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente na travessia. Aliás, todos os livros da autora trazem epígrafes altamente explicativas. Travessia veio no intervalo de 12 anos, desde o último livro publicado, período em que se dedicou ao doutorado e teve sua saúde abalada pelo surgimento de um linfoma.
Esse livro foi publicado com apoio da Funalfa e da editora Pontes de Campinas. A visão expansiva do poeta é abordado no poema Túnel. Todo mundo procura a luz no fim do túnel. O poeta, no entanto, prefere inventar um túnel no fim de cada luz. Também fantástico esse poema. A poetisa voa tendo por asas as palavras que brincam no ar e traçam a escrita dos seus sonhos e ideais. No próximo slide, vamos ver um poema maravilhoso seu também, onde a mulher de 50 visita os campos da infância e gangorra nas cordas da imaginação. O poema se chama Rapsódia Matinal. A menina de 5 anos balança sua alegria na corda atada, nos galhos da mangueira. Ela não suspeita de outra corda, a mulher de 50, que desafia o abismo. A menina está feliz com a inocência de seu instante. No entanto, desconfia desse abismo de plumas, de temível doçura. Então, fia e desfia a seda do rio do tempo, que retorna sempre. A mulher de 50 atravessa o espelho e dialoga com o caos. Essa menina, que pela fragilidade óssea, mantinha-se no recolhimento do lar, para não se expor a novas quedas, encontrou em Lobato cenários variados para expandir o seu imaginário e ocupar espaços diversos. Habitou com muita propriedade, como muitos de nós, com certeza, o sítio do Pica-Pau Amarelo, banhando sua infância de criatividade e esperanças no amanhã. No próximo slide, vamos falar do seu livro Chão de Pássaros. Ele traz o fundo vinho, né? E na parte inferior do livro nós temos um piso branco, né, de onde saem os pássaros. Essa capa é lindíssima. E ela diz, e o poema é cotovia silenciosa de ausências, que é do poema Ausência. Este livro bilíngue, né, em português e em Esperanto, foi publicado em 2017 e dedicado ao centenário de morte, né, do criador do Esperanto, Zamenhof. A capa do livro foi idealizada por seu genro, Leonardo Guimarães, e teve o prefácio do poeta esperantista Paulo Nascentes. Nazaré abre o livro nos brindando, né, com uma poesia da melhor qualidade, despertando o nosso ser para os mistérios do existir, e mostrando que a poesia caminha entre os deslumbramentos da vida, suas belezas e encantos, que nos convidam a novos recomeços, apesar das durezas do processo do caminhar. 2 poemas deste livro, Pipa e Semeador, foram publicados em vídeo, Galerio de Poeto, alcançando esperantistas do mundo todo. Daremos destaque ao poema Pipa, onde o sonho de virar passarinho nos leva ao sentimento nostálgico da velha infância. Está no próximo slide. O meu infinito é feito de telhados e suspiros sufocados. Sim, sou tecido daquela infância, descalça ainda de papel de seda, armado de orgulho e varetas de bambu. Minhas cores sobrevoam, montanhas que me aplaudem, o minueto com o vento. A minha alegria viaja na linha, na outra ponta, o mistério do menino. Não vejo a hora de virar passarinho. No próximo slide, nós vamos ver o poema Impromptu, que nos pega de improviso e nos deixa sem fôlego. Impromptu quer dizer improviso. O dia se abre em pétalas de sol e perplexidade, ante o mistério do existir, e dançam num chão de pássaros, flores de aço, que cultivo
nas arestas da poesia. E a mulher volta no poema Luz, com a maturidade de quem vive em plenitude o seu momento, ela nos emociona escrevendo. Prefiro beber a ingenuidade das manhãs, que não se importam com a renda amanhecida da minha pele, e então despejam ouro em luz em cada ruga. Assim de mim sou noiva, por mais que a noite teime em roer meus sonhos. Nazaré também traça neste livro uma crítica acertada à velocidade acelerada e ao consumismo de supérfluos, ainda que veja no pulsar das ruas um poema em movimento. Está no próximo slide. Se chama Modernidade. A rua é um poema em movimento, de cores, ruídos e perplexidade. Desorienta-me e atrai a velocidade gulosa dos múltiplos sinais. O homem do século consome supérfluos, tão necessários à mediocridade. Por isso, às vezes, dá vontade de ser flor do campo, plena, ainda que sonhando vir a ser rosa um dia. No próximo slide, vamos falar, então, do seu último livro, Penseiro, que é traduzido, né, Partículas de Pensamento, que tem o prefácio do Paulo Sérgio Viana. Este livro contém alguns poemas feitos diretamente em Esperanto e outros traduzidos do português para o Esperanto. Esses poemas foram escritos entre 2000, né, e 2013, publicados em seu blog, Converso e muita prosa. E pouca prosa. Eu vou citar aqui o poema Vereda. Sobrevivo na esteira dos afetos, construídos por versos, que me abrigam e desnudam. Eu não sei se eu pedi para mudar um slide, né, que esse já está no outro slide. E, para finalizar, nós colocamos aqui, então, os projetos em andamento, né, em que a Nazaré anda trabalhando nesse momento. E neste ano, ela está aguardando a publicação pela editora Lorenz da sua tradução para o Esperanto do livro espírita Voltei, me revens, ditado pelo espírito irmão Jacó e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autorização da FEB. O lançamento está previsto para 11 de abril, no encontro de esperantistas espíritas em Uberlândia, Minas Gerais. Então, é essa grande, nossa querida Nazaré, com essa trajetória maravilhosa, de muita profundidade, de muita poesia, né, que nos banha, né, com essa leveza na sua escrita, com a sua profundidade também, né? Então, eu deixo agora a palavra aberta para vocês. Quero agradecer muito essa noite as duas poetas presentes e abrir para os inscritos. Está inscrito José Geraldo Heleno, a Erilda, e tem mais uma pessoa que não estou conseguindo ver aqui, a Denise Doro. E dizer a vocês que a Ná sempre foi assim, revolucionava com as ideias poéticas. Nosso departamento tinha esse frescor, né, Ná? Porque, além de termos a grande estudiosa da língua portuguesa, grande conhecedora de morfologia, era conhecedora da palavra poética. Isso é muito importante. Quero agradecer muito essa noite e passar para os inscritos. Na ordem estão. Não sei se a Ceci quer falar por último, porque eu vou solicitar ao Frazão também para pôr aquela listinha de quais são os próximos eventos, porque o próximo será numa terça-feira, que será o evento do nosso amigo,
que vai falar sobre Benfica, o Vanderlei Tomás. Mas vejam bem, vamos passar para as pessoas, porque merece todo o aplauso que nos foi dito. Zé Geraldo Heleno. Boa noite, colegas, boa noite a todos. Primeira coisa, eu queria me justificar por não ter me manifestado durante a fala da Luciane, porque eu não sei onde faz isso no celular. Eu costumo acompanhar esse curso pelo computador e pelo celular eu não sei direito. Mas eu queria manifestar minha admiração muito grande pela apresentação brilhante da Luciane, como ela foi... É outra poeta, né? É poeta também. Como ela conseguiu captar a essência da poesia da Nazaré. E não tem como não elogiar a obra da Nazaré, porque, felizmente, nesse curso, alguns os autores estão presentes. Então, a gente pode se dirigir também a eles. Eu acho poesia uma coisa dificílima de fazer. E a Nazaré se mostra uma mestra nesta arte. Meus parabéns, Nazaré. Nós nos conhecemos há muitos anos, desde que você fez o vestibular lá na Fafil, da Avenida Rio Branco, até o período que nós trabalhamos juntos no ICHL. E te dou um abraço emocionado pela sua poesia. Parabéns. Muito obrigada, Zé Geraldo Heleno. Quando alguma de vocês quiser se manifestar, na ordem Erilda, depois Denise, depois Ceci. Erilda. Marisa, então José Renato. Maravilha! Estou emocionada pela oportunidade de ouvir tanta poesia bonita, que sensibilidade da Luciane Fontes. Parabéns! Quanta sensibilidade pela condução, a abordagem dessa palestra. Querida Nazaré, estou encantada. Encantada. Muito obrigada pela oportunidade. Que alegria esse momento, poder participar. Muito obrigada. O próximo seria o Zé Renato. A escrita tem em cima de você aqui, Zé Renato, por isso que eu não estou vendo. Zé Renato, agora, depois a Ceci. Muito obrigada, Erildo, por suas palavras. Zé Renato. Boa noite a todos. Eu não posso deixar de agradecer na Academia Juiz Forana, através da nossa presidente, Ceci Barbosa Campos, por esse momento, que foi um momento de beleza, de muita poesia e de muito crescimento, de muito enriquecimento para todos nós. Agradecer também, Marisa, você sempre dedicada, né, na coordenação e com toda a maestria. A Lu, que é, assim, uma co-irmã em muitos projetos, né? Fizemos pós juntos e muitos trabalhos. Lu, você teve muita sensibilidade, de fato, entrando aí na obra de Nazaré, trazendo, né, os pontos importantes da obra da Nazaré. Parabéns pela doçura como você conduziu isso aí. Alguém já disse, né, mas é bom repetir, né? Poeta falando de poeta, né? Então, poesia na sua plenitude. E, Nazaré, eu quero ler aqui um poema seu, pequenininho, que está no livro Chão de Pássaros, que você me presenteou gentilmente um dia, que diz assim: e o sabiá caminha com leveza na grama do jardim. Olha para um lado, ora para o outro, de repente olha para mim e meu tempo se eterniza. Então, parabéns a você, porque, de fato, hoje essa gravação e, quem sabe, o resultado de um livro dessa apresentação vai fazer também com que o seu legado fique eternizado, né? Eu deixo aqui um caloroso abraço, um afetuoso abraço, e parabéns, e foi muito bom conhecer um pouco mais da sua obra hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu queria só interromper rapidamente para agradecer ao Zé Renato a oportunidade de trazer esse poema, porque ele está no texto que eu escrevi. Mas como eu tinha que reduzir para caber no tempo,
eu tive que tirar, mas com muita dor no coração, porque esse poema é maravilhoso, né? Maravilhoso. Depois do Zé Renato, nós temos a Denise, depois seria a Ceci, será a Ceci, ou antes tem a Nazaré e o Vanderlei. Não sei como a Ceci prefere, tá? E quero lembrar que temos que anunciar na sua fala, Vanderlei, fala do que você fará na terça que vem. Então, agora, Denise, por favor. Só um instantinho, eu sugiro, né, que a Ceci fale no final de todos, né? Embora eu tenha feito a minha inscrição depois dela, mas seria interessante ela que falasse fazendo todo o fechamento, tá bem? Vanderlei, eu geralmente escolho falar ao final. Pois é. Mas hoje, realmente, eu peço que seja mantida a ordem. Hoje eu desejo falar na minha hora mesmo. Tá? Ah, sim, ok. Então, Ceci, depois da Denise, você já pode falar. Boa noite a todos. O que eu vou dizer desta noite, que tem um significado muito importante, não só para mim, como para todos que participaram desses momentos tão agradáveis, tão culturais e com uma poesia que nos encanta a cada verso que era declamada pela Luciane. Eu agradeço a Ceci, agradeço a Marisa pela condução, a Luciane, que brilhantemente fez a apresentação, e tenho a dizer para a Nazaré o seguinte: quero ter o prazer de ter um livro seu em minhas mãos, porque você me colocou levitando no meio de tanta beleza cultural. Fica o meu beijo, meu abraço, sucesso sempre. Boa noite. Obrigada, Denise, por sua participação. Agora tem a Ceci, o Vanderlei e depois a Nazaré. Tá? Não sei se a Lu também vai querer retomar. Agora conosco a querida Ceci, nossa, do departamento co-irmão do Delete, é o Delém. Ceci, com você, Dessa amada. vez, eu fiz questão de manter o meu lugar, de tão sufocada por emoção que eu me encontro. Realmente ser amiga dessas duas criaturas maravilhosas, a Nazaré, há muitos e muitos anos. A gente, como eu e a Marisa já comentamos, a gente não pode nem falar muito sobre quantos são esses anos de amizade em muitas de nós aqui, né? Então, a Nazaré, que eu conheço desde a década de 70, e a Luciane, que, embora seja uma conhecida mais recente, talvez uns 8 anos, 9 anos, talvez, mas que ocupa um lugar como se fosse uma dessas amigas de infância, muito querida, realmente. E eu sempre tenho acompanhado essa trajetória belíssima da Nazaré, tenho ficado impressionadíssima com toda essa coragem dela, Nazaré com essa fragilidade, passando por todos os percalços de saúde, porque sempre passou a vida toda, e se mantendo com coragem para fazer viagens pelo exterior, Vietnã, Japão, não sei mais aonde. Então, é impressionante, é uma figura realmente ímpar. E outra coisa, falando sobre a obra poética da Nazaré, também, desde o primeiro livro dela, eu venho acompanhando, tenho todos, e muito me encanta essa capacidade que ela tem de condensar. Ela é capaz de, com economia, falar tanta coisa, ser tão profunda na transmissão dos seus sentimentos, na transmissão da emoção indispensável à poesia. Então, Vanderlei, você me desculpa, eu não tenho concordado com você, mas eu já estava explodindo aqui com vontade de manifestar todo o meu encantamento pelas palavras da Luciane, pela maneira como ela apresentou esse trabalho belíssimo da Nazaré, por tudo que eu conheço da Nazaré e por todo esse carinho enorme que eu sempre tive por ela. Então, eu precisava de me manifestar pelo meu sufoco de emoção. Muito obrigada. Só temos que elogiar esse sarau literário que tivemos essa noite, né? E esse reconhecimento que a emoção nos domina. Eu conheci a Nazaré desde o primeiro livro, tive a honra de prefaciar, e a Nazaré é aquela que foi capaz, também nem foi dito, ela tem um dístico que ganhou foi da Volkswagen, né, Nazaré?
e que ela tem 1000 coisas que poderiam ser noticiado. As incursões de Nazaré. Mas eu vou agora passar para o Vanderlei, por causa do tempo que está indo, são 19h55, né? E não sem antes dizer que teremos, na terça-feira que vem, Vanderlei falando de Benfica, tá? Após a fala dele e depois da Nazaré, vamos mostrar, vou pedir o Frazão para mostrar aquela programaçãozinha azul, tá bom? Vanderlei. Em primeiro lugar, parabenizar a Luciane pela riqueza da sua palestra. Acredito que ela deve ter enfrentado uma dificuldade enorme para selecionar, né, os poemas, e acredito ainda que esse tempo foi muito curto. Se cada um de nós fôssemos ler alguns versos da Nazaré, o tempo estabelecido anteriormente não seria suficiente. Então, muita coisa linda a Nazaré tem produzido ao longo de toda a sua trajetória, e para nós é uma alegria muito grande tê-la com a gente e saber que ela é tão generosa, compartilhando tanto o lirismo com a cidade, né, com nós de forma muito especial, que estamos mais próximos dela e podemos compartilhar, ter esse compartilhamento mais de perto. Eu quero aqui também parabenizar, né, como disse já, a Luciane e a própria Nazaré, e a nossa Marisa, a querida Marisa aí, por essa condução espetacular desse curso. E eu queria fazer a leitura de um poema aqui, um trecho de um poema da Nazaré, que completa neste ano 25 anos. Este poema foi feito quando a cidade completou seu sesquicentenário. E o poema se chama Minha Juiz de Fora. Terra natal, Juiz de Fora, dos teus 150 anos. 50 passamos juntas nos braços dessas montanhas. Cenário de minha história, tu és também personagem protagonista de mim. O poema é longo, está nessa coletânea, Letras da Cidade, da Marisa e da Leila, e convém e recomendo que vocês façam a leitura desse poema posteriormente, em algum momento, está neste livro. E Nazaré, parabéns por toda a sua trajetória, parabéns por tanta riqueza, e creio que a palestra de hoje merece, né, uma publicação futura. Tá bem, Luciane? E que Deus possa abençoar a todos. Um grande abraço. A nossa querida Ceci, muito especial, em nome de todos. Muito obrigado, Vanderlei. Esse poema é belíssimo. Ter recuperado, né? Nazaré está no nosso livro Letras da Cidade, com muito mérito. E esperamos no 2 contar com a Ceci. Aqui, a Luciana tem escrito, mas a Nazaré já estava inscrita. Vamos dar a ela o direito de resposta, né, Nath? Depois de tanta beleza. O chat só elogia você, os seus poemas, que coisa mais bonita. Todos encantados com a Nath. E eu estou aí, ó, querendo aplaudir. Nath, com você. Boa noite, muito boa noite a todos e todas. Gente, como agradecer tanta honraria? Quanta gratidão cabe na palavra gratidão? Não sei, mas é infinita a minha gratidão a todos, especialmente a querida Luciane Fontes, poeta, confreira, poeta, psicanalista, escritora, né? Que tão generosamente se debruçou sobre a minha modesta obra, com tanta dedicação, e iluminou cada poema, cada verso, com o seu olhar de poeta sensível e de psicanalista. Não tem como agradecer, gente. Para mim, é o sentimento de alguém que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, não é exagero, não. Eu posso ser hiperbólica, mas hoje eu estou sendo bem simples. É muita felicidade, muita alegria. Tenho que agradecer a todos e todas. E um agradecimento especialíssimo também à querida Ceci Barbosa Campos, nossa presidente, pela iniciativa de promover esses cursos, né? Que já nós estamos no 5º curso já, né? Os cursos que trazem cultura à cidade e fora da cidade também. E agradecer a querida Marisa Timpone, nossa poeta, escritora, pesquisadora, diretora de eventos, coordenadora dos cursos, com tanto entusiasmo, né? Ela traz muito afeto, ela
e anfitriona na sala, não é isso? Então, só tenho que agradecer mesmo, né? E não vou falar mais, que muita coisa que eu pensei em falar, porque a Luciane também já falou sobre a minha história, não adianta falar muito. Mas eu... Desculpa, gente, estou com minha garganta muito tosse. Eu quero dizer que com esse meu problema atual, né, houve um corte na minha vida, uma ruptura. Desde 2020, quando eu levei o tombo na rua, né, uma queda forte, com fratura no ombro, gravíssima, fraturas no ombro e no punho, eu tive que me recolher à minha solitude aqui, né, e perdi muita coisa. Eu perdi, por exemplo, a minha participação presencial nos nossos encontros da academia, os grandes eventos que acontecem todos os dias, né? E perdi muito, perdi o Esperanto, assim, não que eu perdi o Esperanto, eu perdi a capacidade de viajar pelo Esperanto, de confraternizar com as pessoas, de poder estar nos encontros regionais, nacionais, nos congressos nacionais de Esperanto, nos congressos internacionais de Esperanto, quando eu fiz tanta amizade. Eu aprendi muito, muita cultura, sabe? Muita alegria, muita diversão. Eu posso dizer que o Esperanto foi o meu recreio. É uma metáfora muito infantil, mas é o meu recreio ainda, mas foi quando eu viajava, quando eu cantava, né? Eu com minhas amigas, eu tenho duas amigas aqui assistindo, né? A Tânia Paixão e a Dirce Salles, a gente cantava juntos nos palcos do Esperanto, né? Quando eu com a Dirce, por exemplo, a Dirce Salles está aí, a gente cantou e levantou a plateia no Vietnã, uma musiquinha que eu compus, a Dirce cantou com a bela voz dela. Gente, isso não tem preço. Sabe? Essa fraternidade, essa amizade, isso não tem preço. Então, isso me entristece. E também tem uma coisa triste, que a poesia me abandonou. Antes eu fazia poemas, praticamente toda semana. Este ano de 2025, eu só fiz um em janeiro. Então, eu fico pensando, meu Deus, a poesia foi embora, mas hoje, eu penso assim. Caetano falava, né? Para que rimar amor e dor? Só que a dor que rima com amor é a dor de amor, né? Não, então, essa dor que eu tenho não interessa. Aí eu fiquei pensando assim, por essa noite tão inesquecível, tão memorável, plena de afeto, plena de carinho, plena de tanta coisa, eu acho que a poesia vai voltar. Tudo isso me faz crer que ela vai voltar, porque eu não mudei de endereço, gente. Eu ainda estou aqui. Muito obrigada. Um beijo no coração de todo mundo. Ó, beijos para vocês. Que linda! Ainda mencionou, ainda estou aqui. Olha a militância danada. Maravilhosa. A poesia já está nessa sua fala, né? Ô, Maria, você me dá licença, só um minutinho, que a minha amiga disse, me pediu, um segundo, 2 segundos. O poema que o Zé Renato leu, em português, eu posso ler de novo, posso ler em Esperanto, é pequenininho. Eles estão pedindo para você ler em Esperanto aqui no chat. Então, eu vou ler em Esperanto, pois é. Mas eu vou ler em português de novo, para o pessoal poder relacionar. É o seguinte, esse poema eu gosto muito também, foi um sabiá que eu encontrei aqui na pracinha do Bom Pastor, do lado da minha casa. Que a pracinha, assim, era o meu jardim misterioso. Eu chegava lá na pracinha, colhia um poema, né, oculto ali. Então é o seguinte, sintonia. E o sabiá caminha com leveza na grama do jardim. Olha para um lado, olha para o outro, de repente, olha para mim, e meu tempo se eterniza. Agora, em Esperanto, mi parolas en Esperanto. Tu agordo, kaj turdo marchas malpese sur la herbo del ĝardeno, jen ĝi rigardas flanken, jen alien, subite ĝi ekvidas min, kaj mia tempo eterniĝas. E meu tempo se eterniza. Corandankon,
Muito obrigada. Dancon. Muito obrigada, Ana, que lindo. Eu tive a oportunidade de ousar falar um pouco de Esperanto no dia do lançamento, quando nós fizemos lá no Excalibur, né? Eu achei lindíssima aquela noite. Mas nós vamos passar de volta para a Luciana. Mas, Luciana, eu posso pedir ao Frazão para colocar aqui na tela, rapidamente, o que falta ainda do nosso curso, porque essa é a terceira noite e nós temos 8 palestras. Vejam ali, nós já tivemos abertura comigo, falando da Leila, lindíssima Leila, que eu vi que está aqui. No dia 22, né, Geraldo Helene me deixou em estado puro de emoção, porque me escolheu para falar. Falou sobre a obra da Marisa Timpone. Foi muito linda, Helena. Hoje, a Lu, com a Luciana Fontes, com essa grandeza, nos falou da Maria Nazaré de Carvalho Laroca, uma noite de sarau total. Na terça-feira, 29/4, Vanderlei Tomás apresentará o tema O Bairro Benfica e sua presença na literatura Juiz Forana. No dia 8, é o dia do nosso querido Arlindo Tadeu, nosso vice-presidente, que apresentará os escritores do NUME. No dia 15, Neuza Massicano, que vai tomar posse agora, dia 30, apresentará a obra de Iris Carvalho de Mendonça. No dia 22/5, a nossa querida Beth Saqueto vai apresentar a obra de quem? Da nossa presidente, Ceci Barbosa Campo, com seus belíssimos poemas, aldravias, inclusive infantis. No dia 27, terminamos o curso, numa terça-feira, quando Maria Lislene Sleutz apresentará a Mineridade do Murilo Mendes. Fechará esse processo de mineridade Juiz Forana com o grande poeta Murilo. Agradeço, o Frazão você pode retirar. Vamos passar para a Lu falar as palavras finais para a gente. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos e eu fico feliz de ter conseguido passar, né, o sentimento que eu tive, né, ao ler os poemas da Nazaré, ao ter contato com a história dela, que realmente é muito rica, né, e que apesar da dor, né, presente, né, que eu falo com ela que não há o que dizer sobre isso, porque Freud dizia o seguinte, que quando a gente está com uma dor no dente, que todo o nosso narcisismo fica concentrado ali naquela dor do dente, né? Então, quer dizer, a gente não consegue expandir os horizontes, é muito difícil realmente, mas ao olhar, né, talvez esse momento tenha podido auxiliá-la, né, a ter esse olhar sobre toda a sua trajetória, que é lindíssima, né, que é muito rica, né, e projetar também o que você ainda tem pela frente, né, apesar da limitação, porque eu até já falei isso para a Nazaré, né, a limitação chega para todos nós, em algum momento da vida ela chega, né, então a gente vai tendo que se adaptar a essas novas condições, mas com a mente límpida, né, ela ainda tem condições de produzir muito, né, e nos oferecer, nos dar o melhor dela, né, ainda pode estar por vir. E aí, finalizando, né, você tomou uma palavra que eu ia dizer, que eu queria te dizer o seguinte, que nós estamos aqui, né, nós estamos te abraçando, né, estamos ao seu lado, mesmo que você não possa estar presencial com a gente, mas você está sempre na nossa lembrança, no nosso pensamento, e sabemos do esforço que você faz em participar online também, contribuindo também com os cursos de literatura, né? Então, a sua presença é muito importante, seja de uma forma ou de outra, tá? Um abraço no seu coração. Muito bonita a noite também, né, gente? A Luciane é do setor de acessibilidade da nossa academia, e ela falou aqui dessas dificuldades. A Ana sempre nos pede por causa da audição, a Lu por causa da visão, e vocês vejam o potencial dessas duas meninas, meu Deus. São duas gigantes,
maravilhosas. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Gente, obrigada pela presença. Eu vou solicitar agora ao Frazão que possa desligar a gravação, porque são 20h10, o nosso horário é até 20h15, mas nós terminamos aqui agradecendo essa presença maravilhosa. Nós estamos mantendo um grupo em torno de 37 pessoas, o que me alegra muito saber que a nossa literatura está expandindo para além de Juiz de Fora e está sendo trazida pela literariedade, pela poeticidade da nossa academia. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Até terça-feira com o nosso amigo Vanderlei.